Olá, concurseiro, concurseira, tudo bem com vocês? Prazer revê-los. Meu nome é João Paulo Cachate, professor de Direito Administrativo, analista processual do Ministério Público Federal, especialista em Direito Público e palestro sobre como passar em provas, concursos, técnicas de estudo e motivação. Nesse vídeo, eu tratarei de Direito Administrativo e darei continuidade a um vídeo meu anterior, que é Direito Administrativo, Tendências, parte 1. Neste vídeo, parte 2, eu abordarei mais duas tendências. Só relembrando, no primeiro vídeo eu abordei duas tendências do direito administrativo que vem caído em provas e concursos, de um total de 8 tendências. Só relembrando, a primeira tendência é o alargamento do princípio da legalidade. E a segunda tendência que eu toquei foi o fortalecimento da gestão democrática, da participação democrática, ou seja, a participação do povo na gestão da administração pública. Foram as duas tendências que eu citei no vídeo passado. Tem alguma dúvida? Ainda não viu? Vê lá, João Paulo Cachate, Direito Administrativo, Tendências, parte 1. Neste vídeo, eu abordarei mais duas tendências. Só lembrando a vocês, eu visualizei 8 tendências, que ao longo dos vídeos eu irei abordando com vocês, ok? Então, neste vídeo, veremos mais duas tendências, de um total de 8. Então, com o vídeo passado, totalizarão 4 tendências que eu já abordei com vocês. A primeira tendência que eu quero abordar é a processualização do direito administrativo. Essa é uma tendência que o nosso direito administrativo está passando atualmente. Repetindo, processualização do direito administrativo. Eu convido você a ler comigo o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Vamos lá? Diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Quero também ler com vocês o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, com esses dois dispositivos, eu noto desde 1988 uma crescente processualização do direito administrativo. Ou seja, as características que você conhece na teoria geral do processo, lá no processo civil, processo penal, estão começando a invadir o processo administrativo, o direito administrativo. Então, o direito administrativo está se processualizando. Nós já temos a lei do processo administrativo no âmbito público federal, que é a Lei 9784 de 1999. É uma lei super interessante, que eu também vou lançar um vídeo explicando temáticas dessa lei, alguns pontos, questões que caem em concurso. É só aguardar. Tratarei desse assunto também em breve nos meus vídeos aqui no YouTube. Então, nós estamos vivendo hoje a era da processualização no direito administrativo. Então, nesses dois incisos da Constituição que eu acabei de ler, eu quero destacar algumas palavras para que você visualize comigo este fenômeno da processualização no direito administrativo. Então, no inciso 55, as palavras que eu quero grafar com vocês é processo administrativo assegurado contraditório, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, processo administrativo, a própria Constituição diz, estou processualizando, fazendo do direito administrativo um processo, caso a pessoa, o administrado, o cliente cidadão, que eu prefiro chamar assim, caso ele tenha alguma demanda, algum direito, requeira na administração e abrir-se-á um processo administrativo. E vamos pegar todas aquelas características do processo judicial e transplantar para o processo administrativo. Quais são essas características de acordo com o inciso 55? Contraditório, ampla defesa, os meios e recursos inerentes. E lá, no inciso 78, que é razoável duração do processo e celeridade. Então aqui, as características da processualização do direito administrativo, características tiradas da Constituição, ou seja, a constitucionalização do direito administrativo, que é um fenômeno recentíssimo no nosso ordenamento jurídico, tudo está sendo tirado da Constituição. Então, o direito administrativo tirou da Constituição o quê? Contraditório, ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, a razoável duração do processo ou o princípio da celeridade processual. Então, nós estamos vivendo hoje a era da constitucionalização do direito administrativo.
É a terceira tendência que eu toco com vocês. Quarta tendência que eu gostaria de mencionar para vocês é a ampliação da discricionariedade administrativa. Nós estamos vivendo hoje numa era de ampliação da discricionariedade administrativa, ou seja, o administrador quer ampliar o seu espectro de conveniência e oportunidade. Isso se deriva da gente viver numa sociedade em constante evolução. E muitas vezes o direito não consegue acompanhar a evolução da sociedade. Então as leis chegam com um pouco de retardo. Então o direito administrativo muitas vezes fica de mãos atadas com essa evolução da sociedade. Então a discricionariedade administrativa seria uma forma da administração pública gerencial que preza a eficiência alcançar a evolução da sociedade. Então os administradores têm pregado muito essa ampliação da discricionariedade administrativa. Então para isso eles estão alegando a criação de uma discricionariedade técnica, ou seja, aspectos objetivos que delimitariam ou conduziriam a administração na sua discricionariedade, ou seja, mitigando, podando o aspecto subjetivo. Mas eu quero mencionar para vocês lá no primeiro vídeo o alargamento do princípio da legalidade. Lembra comigo que acresce moralidade, acresce justiça, acresce equidade, acresce princípios ao princípio da legalidade. Então, alargando o princípio da legalidade, aumenta a limitação e a peneira, o filtro na discricionariedade administrativa. Então, esse é o efeito contrário ao que o administrador quer. Hoje, a discricionariedade administrativa não é só limitada pelas raias da lei. Junto com a legalidade, limita a discricionariedade, a proporcionalidade, a razoabilidade, o bom senso, a moralidade, o interesse público, a finalidade pública e a segurança jurídica. Então, na discricionariedade administrativa, eu vejo uma série de limitações a ela. Repetindo, legalidade, moralidade, a proporcionalidade, razoabilidade, finalidade pública, interesse público, segurança jurídica. Então, só relembrando, nós temos até agora 4 tendências. Alargamento do princípio da legalidade, fortalecimento da participação democrática, processualização do direito administrativo e, esse último ponto, ampliação da discricionariedade administrativa. Ok? Continuarei com mais tendências nos próximos vídeos. Vejo vocês em breve, postarei mais vídeos com direito administrativo, concursos públicos, técnicas, resolução de questões e jurisprudências e súmulas do STJ e STF comentada com relação ao direito administrativo. Ok? Vejo vocês em breve. Beijos, alargue suas fronteiras. Tchau!